Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Capítulo 5, com integridade. Capítulo 1, convite ao Espírito Santo, 7º parágrafo. Espírito Santo, a inspiração compartilhada de toda a criação, induz a um tipo de percepção no qual muitos elementos são iguais àqueles no próprio reino do céu. Primeiro, sua universalidade é perfeitamente clara e ninguém que a tenha alcançado poderia acreditar, nem por um instante, que compartilhá-lo envolve qualquer outra coisa que não seja ganhar. Segundo, ela é incapaz de atacar, está, portanto, verdadeiramente aberta. Isso significa que, apesar de não engendrar conhecimento, não obstrui de modo algum. E, finalmente, indica o caminho para além da cura que ela traz e conduz a mente além da sua própria integração, rumo aos caminhos da criação. É nesse ponto que ocorre uma mudança quantitativa suficiente para produzir um deslocamento qualitativo real. Então, o que é esse deslocamento qualitativo real? É quando a gente pega a cordinha sobe. E a nossa percepção tem um deslocamento qualitativo, de qualidade e real, verdadeiro. Então segue esses 3 pontos, né, que foram citados aqui. Primeiro, que essa conexão com o Espírito Santo é universal. Segundo, que ela não ataca. E terceiro, que ela leva-nos para esse caminho da criação. E quando chegamos aí, acontece esse deslocamento qualitativo real. Essa parte aqui é bem taoísta, que eles chamam o ponto de mutação, quando é uma transformação, né? Saímos da percepção, entramos no conhecimento. E esse salto é dado, na verdade, por Deus, né? Não é que é por Deus. Nós atingimos, mas quem faz com que isso aconteça é Ele. A gente vai até lá, mas Ele que faz a gente chegar. É decorrente ou consequente, né? Mas é onde a gente consegue alcançar. Tá? Eu acho que é o ponto mais alto que a gente consegue alcançar nesse momento. Então acontece essa ponte, né? De que falamos na semana passada. Né? Que dá a transição, a ponte ou esse salto qualitativo real. 2. A voz de Deus. Item 1. A cura não é criação, é reparação. O Espírito Santo promove a cura, olhando além dela, para o que eram as crianças de Deus antes que a cura fosse necessária e para o que são quando tiverem sido curadas. Essa alteração da sequência temporal deveria ser bastante familiar,
porque é muito similar ao deslocamento na percepção do tempo que o milagre introduz. O Espírito Santo é a motivação para a mentalidade milagrosa, a decisão de curar a separação, deixando que ela se vá. A tua vontade ainda está em ti, porque Deus colocou-a em tua mente, e embora possas mantê-la adormecida, não podes obliterá-la. O próprio Deus mantém a tua vontade viva, transmitindo-a a partir da sua mente para a tua, enquanto o tempo existir. O milagre em si é um reflexo dessa união da vontade entre pai e filho. A cura não é criação, é reparação, é restauração. Por isso que o Espírito Santo olha além da cura. Ele nem mesmo olha para a cura. Então ele não olha para o sofrimento. E ele diz que olha além da cura. Se a cura é necessária, ele sabe do sofrimento e sabe da cura. Mas mesmo assim ele olha além da cura, para como eram as crianças de Deus antes que a cura se fizesse necessária. Vejam, o Espírito Santo, nós temos ouvido aqui, que é o verdadeiro terapeuta. É uma lição para os terapeutas. Porque quando nós olhamos para a doença, quando nós nos fixamos na doença, nós passamos a acreditar nela. Então, se nós percebemos a doença e valorizamos a doença, passamos a acreditar na doença. Nem sequer ainda acreditamos na cura. O terapeuta, direi assim, que já alcançou um passo a mais, ele não olha mais para a doença. Não importa qual a manifestação da doença. O que importa é estender a cura. É trabalhar com a cura. Eu tenho dito, não olhe para a doença, olhe para a cura. Não trabalhe com a doença, trabalhe com a cura. Então não importa qual o sofrimento, qual a queixa que seja apresentada, isto é irrelevante. Estamos aqui para tratar da cura. Então não importa a sua queixa, não importa o seu sofrimento. Estamos aqui, você está aqui em busca da cura. O sofrimento é irrelevante. Não importa qual seja a cura, cura. É a cura. E a cura, no sentido que estamos trabalhando, que vem do Espírito, que é a extensão da sanidade ou da santidade, porque o Espírito é são ou santo, e santos são sinônimos. E são é sinônimo de curado, de estar saudável, sano, de saúde. Então é o Espírito da saúde, o Espírito da sanidade, o Espírito São, o Espírito Santo. Ele então oferece a cura. Mas aqui diz ainda que mesmo ele estendendo a cura, ele nem para a cura olha. Ele olha além da cura. Para as crianças de Deus, antes de que a cura se fizesse necessária. Então, como que nós podemos falar em terapias de cura
se nós ficamos fixos ou presos à manifestação da doença. Não vai passar daí, não passa. Tu vê que o Espírito Santo, ele transcende a própria ideia da cura, olha além para o estado em que as crianças de Deus estavam antes que a cura se fizesse necessária, que é o estado de sanidade plena, de saúde plena, de felicidade, de amor, de alegria plena. Essa alteração da sequência temporal deveria ser bastante familiar, porque é muito similar ao deslocamento na percepção do tempo que o milagre introduz. O Espírito Santo é a motivação para a mentalidade milagrosa, a decisão de curar a separação, deixando que ela se vá. A tua vontade ainda está em ti, porque Deus colocou-a em tua mente. O Espírito Santo é a motivação para a cura da separação. Ela conduz a mente ao estado milagroso que colapsa o tempo e conduz à cura da separação. Então, o que é a cura? Por que a cura é necessária? Como era antes da cura ser necessária? Antes era a sanidade plena e a santidade, eram as crianças perfeitas de Deus. As criações perfeitas de Deus. A partir do momento que acontece a separação, é que se faz necessária a cura. Antes não. O Espírito Santo recebeu a função de dizer até nós a motivação para a cura. E essa motivação é o estado milagroso que leva à cura da separação. É disso que temos que nos curar, da separação. Isso é a separação. É assim, nós estamos separados de Deus. Se estivermos unidos a Deus, estamos perfeitamente curados, porque Deus é perfeitamente santo. E santo, são e curado é a mesma coisa. Agora veja assim, como é a separação? Nós aqui vivemos nesse plano onde alguns dizem, esse mundo é uma escola. Pode-se dizer que sim. Por quê? Porque tudo o que acontece aqui são lições que Deus quer que eu aprenda. Como é isso de nós nos separarmos de Deus? Como é isso de nós nos separarmos do paraíso? O símbolo da serpente que causou a separação do paraíso, ele está bem forte. E a serpente, em algumas situações, é considerado um nível mais baixo da existência, porque ela se arrasta pelo chão. E ela não consegue ver nada além do nível em que ela se encontra, porque ela se arrasta no nível do chão. Então, se tiver um obstáculo, ela não vê nada do outro lado, ela não consegue perceber ou entender o que está além do limite de sua visão física. Aqui nessa constelação aqui de Ophiuchus, ele domina a serpente e aprende numa demonstração de que isto é a cura. Por isso que tem esse simbolismo, esse significado.
Também por alguns é chamada essa constelação de Serpentário, por causa da serpente, que as serpentes são dominadas. Tem esse simbolismo de que é a serpente que causou a separação do paraíso, foi em função da serpente, que é simbólico também. Então, outra vez o simbolismo. Né? Mas veja, para acontecer a concepção, acontece uma separação. Separa-se um espermatozoide e um óvulo, sem o qual não acontece a concepção. Aí se juntam os dois. Aí acontece um período de gestação, a mãe e o filho. E aí acontece o nascimento. O nascimento é outra experiência de separação. Como que a gente se separa? Por que que alguém ia se separar de Deus? E aí nós estamos unidos, a mãe e o pai. Confiante eu sigo, levado pela mão do meu pai, em confiança plena de que nada me faltará. Nem sequer eu questiono a possibilidade de me faltar alguma coisa, enquanto estou sendo conduzido pela mão do meu pai. Não falta nada, eu não questiono, eu não sei o que é falta. Aqui no mundo a gente pode dizer, mas lá faltava tal coisa na tua casa. Eu não sei, não sentia falta de nada. Para mim estava tudo perfeito. Não importa se tinha alguma coisa ou se outras não tinha. Tá? A presença do meu pai era suficiente e excluía qualquer possibilidade até mesmo de pensar em falta. A ideia de falta ela começa a surgir depois, quando eu começo a fazer comparações. O outro tem uma coisa que eu não tenho. E aos poucos eu quero andar sozinho. Eu não quero mais andar na mão do meu pai. Não quero mais estar levado pela mão da minha mãe. Outro dia esteve uma mãe aqui que disse que tem uma filha de 7 anos e que elas vão juntas no shopping. Mas a menina anda uns 5 metros na frente da mãe. Porque andar junto com a mãe é pagar mico. Você ainda precisa da tua mãe para andar no shopping? Porque vai que encontre uma amiguinha, né? E ela ainda está sendo conduzida pela mãe. Né? Então, o que que a gente quer? A gente quer outra experiência de separação. E aí, a gente acha que vai conquistar o mundo. Então, eu me separo dos meus pais para conquistar o mundo. E acho que sei tudo, com 7 anos de idade. Eu sou dono do meu próprio nariz. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Com 7 anos a gente já fica se achando, né? Aí vem a adolescência. Aí eu começo a querer mais liberdade. Eu já quero morar sozinho. Eu já quero sair da minha casa dos meus pais. Enquanto isso, quantas experiências de separação eu já tive? O melhor amigo, a melhor amiga, o meu cachorrinho, o meu gatinho, o meu isso, o meu aquilo, né? O meu sapatinho que não serve mais. Tudo vai ficando no nível do descarte. Tudo é separação. Eu vou me separando das coisinhas que eu tinha como muito caras para mim. Né? Os meus brinquedos, tudo vou me separando. São uma sequência de experiências de separação. Sempre me separando. Quando vou para a escola, tenho que me separar dos meus pais.
Eu agora vou viver uma aventura sozinha. Eu começo a me achar poderoso, porque eu já vou sozinho. Eu já sei fazer as coisas sozinho. Daqui um pouco eu vou para a escola sozinho. E tudo isso vai me fazendo parecer poderoso no mundo. E eu não quero saber mais dos meus pais. Numa reportagem de TV, a repórter, ela buscava reportagens com experiências de sucesso. E entrevistaram uma moça em São Paulo, foram lá na kitnet dela, no pequeno apartamento onde ela mora, e ela disse: eu alcancei o sucesso, eu vivo sozinha, às minhas custas. Financiei esse pequeno apartamento, é meu, aqui eu mando, é o meu castelo, é o meu reino. Me separei dos meus pais. E estava se achando no maior sucesso e foi mostrado na televisão como experiência de pessoa que teve sucesso na vida. Se separou de todos e vivia sozinha, por sua conta. Então, o que isso nos mostra? Outra experiência de separação. Aí a pessoa vai viver sozinha por quanto tempo? Ela não quer viver sozinha. Ela vai arrumar uma pessoa para conviver. E depois vai querer separar. Por qualquer razão. E mesmo que ela não separe, vamos pegar o exemplo da moça. Né? Vamos dizer que ela vai ter filhos. E vai repetir a experiência da separação, porque agora ela, no papel de mãe, vai chegar um momento que vai ter que separar-se do bebê, na ocasião do nascimento. E depois cada vez mais experiências de separação, e mais, e mais, e mais. E mesmo que o casal permaneça junto, um dia vai acontecer a separação. Pois diz, está escrito, até que a morte os separe. A morte vai separá-los outra vez. Né? São contínuas experiências de separação, para entendermos a separação. Por que nós nos separamos? Essas experiências de separação que vivemos aqui, né? A experiência com o Espírito Santo às vezes repete situações muito parecidas com as situações do céu. Essa é uma, a separação, nós nos separarmos do céu. Né? São situações muito parecidas. Outro exemplo que eu uso é assim: dois jovens se conhecem, se namoram, se apaixonam e juram viver juntos e que vão ser felizes para sempre. Aí casam, estão lá na maior felicidade. Um belo dia, vem me contar que estão se separando. Por quê? O Joãozinho olhou para outra moça e se apaixonou por ela. Bom, o Adão olhou para Eva e se apaixonou por ela e se separou do céu. Mas não viviam como se estivessem no céu, felicidade perfeita, plena, a ideia do amor, né, que os une. Né? Como que a gente pode se separar de uma situação dessas? De repente alguém olha para o lado e se desvia e se separa. Então veja como a gente pode entender como que a gente foi se separar de Deus. Do céu, que Deus está no céu, no paraíso. Por que alguém se separaria? Toda a nossa existência é uma sequência de vivências de separações. Um dia, nós que estamos juntos aqui nesse grupo, vamos nos separar também. Alguém vai para outro lado e não vem mais. Então, são muitas experiências de separação, contínuas. Sempre.
até que a gente entenda por que eu estou me separando seguidamente, porque nós repetimos tudo. Os corpos, segundo a ciência, os corpos orgânicos são de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Carbono, talvez hoje muitas pessoas já não conheçam, é um papel que a gente usava, uma folha que a gente usava quando queria reproduzir alguma coisa escrita. Quando queria fazer uma cópia de alguma coisa que escrevêssemos. Então a gente botava uma folha, um carbono e outra folha em cima. E escrevíamos na folha de cima, reproduzia na folha de baixo aquilo que nós escrevemos. Então o carbono é usado para reproduzir. Por isso que nós nos reproduzimos a nós mesmos, porque temos carbono na fórmula. E por isso que nós reproduzimos constantemente as mesmas experiências. Eu diria milhares de vezes, de milhares de formas diferentes, até aprendermos a lição da separação. Por que nos separamos? Quando entendermos isto, nós não vamos querer mais nenhuma outra coisa a não ser voltar para o céu. E aí nós vamos dar aquele primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, esse deslocamento qualitativo real. Porque a gente não quer mais essa situação de separação. Então, isso é a cura. Isso é a cura da separação. Esse é o exemplo da separação. Eu não quero mais me separar de nada, de ninguém, de coisa nenhuma. Eu quero estar unido ao todo. E essa ideia do conhecimento é a ideia de unir-se ao todo. Estar completamente unido ao tudo e a todos. É a ideia já conversada aqui da onipresença, de estarmos presentes em tudo ao mesmo tempo. E a onisciência. E isso nos dá a onipotência, que são os 3 atributos de Deus. Então, por que alguém ia querer se separar disso? Parece incompreensível. Mas o que diz? Caímos em tentação. Entrou o ego. Nesse momento surge o ego. O ego é eu por mim mesmo. Então, naquele momento que você não quer mais segurar a mão do Pai, você quer andar sozinho, já é o ego. Eu ando sozinho. É a separação. É o ego se manifestando para você vivenciar as experiências de separação. Aí já se identifica o ego. Eu sozinho, eu separado, eu por minha conta, eu sei mais. Quando o eu se separa, que é eu separado, é ego. Essa começa então a ideia da experiência da separação, que é uma lição que Deus quer que eu aprenda. Como eu me separei, para reconstituir isto, para entender o que aconteceu e para eu querer voltar. Eu não sei se ainda se faz isso, mas antigamente, quando um avião caía, eles juntavam todos os caquinhos e levavam, às vezes, meses, ou não sei quanto tempo, juntando cada pedacinho do avião, como num quebra-cabeça, até reconstituí-lo inteiramente. Aí eles iam descobrir o que aconteceu, aonde aconteceu a ruptura, que causou a separação em cacos. Então é assim que nós estamos fazendo aqui, nós estamos trabalhando para juntar todos os caquinhos na memória
até o momento em que nós vamos nos lembrar de como era antes da queda. Que ele diz aqui, justamente, o Espírito Santo olha além da cura, para como era antes. E lá ele vê as crianças felizes de Deus. Por isso que ele consegue reconstituir e restaurar. Ele olha além da cura. Como era antes, como éramos antes. Ele nos leva para esse ponto da felicidade e da alegria intensa, antes que se fizesse necessário a cura. Isso é restaurar, isso é reconstituir. A cura restaura. E como era antes? Era assim, ele já nos leva lá para aquele ponto. Esse é o salto quantitativo real. O salto quântico. Saltar desse estado para o estado de antes que a cura se fizesse necessária. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.